Bom dia, pais e mães que oram, tudo bem com vocês? Estamos ainda no capítulo 3, Construindo Pontes. O texto-chave é Malaquias 4:6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Hoje é a tábua da fé, Lucas 1:42. E o texto foi escrito por Gerson Connemari. Somente o infinito amor de Deus, através da fé inabalável de Maria, pôde gerar vida através do Cristo encarnado, a ponto de fazer Isabel, cheia do Espírito, exclamar algo tão profundo. Como pais e mães, nosso maior anseio sempre deve ser a constante determinação de gerar filhos e filhas espirituais com fé inabalável em nosso Deus. Essa é uma constante, né? A gente quer muito passar o legado da fé aos nossos filhos. Eu acho isso uma das coisas, eu creio que realmente isso é o principal em nossas vidas. Vou parar um pouquinho aqui e ler o Lucas 1:42 para a gente ter o embasamento bíblico, então. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Esta fé é a tábua preciosa e fundamental na construção da ponte entre pais e filhos. E esta fé só pode ser gerada pelo Espírito. É dom de Deus, e qualquer esforço humano não precedido por essa gravidez espiritual será vão. Essa tábua na ponte relacional que é a fé significa uma relação dos nossos filhos em primeiro lugar com o Deus da vida, que trará uma relação familiar abençoada. Mas jamais podemos esquecer que essa tábua da fé na construção dessa ponte deve ser constante assim como todas as outras tábuas compartilhadas neste programa de estudo. Ter um pilar, o tratamento ou blindagem contra fungos ou cupins através do amor. Cabe esse testemunho. Somos uma família agraciada com 2 filhos e uma filha, todos casados. O mais novo já com 28 anos, todos perseverando nos caminhos do Senhor. Sendo tábuas da fé, vivendo mesmo casados a experiência de compartilhar a unidade entre eles e nós, fruto da fé. Recentemente, o mais velho que com sua esposa nos tornou avós pela primeira vez, passou pela prova da fé. Seu filho recém-nascido passou por uma enfermidade ainda precoce. Após 3 internações num período de 60 dias, saiu restabelecido através das ações da medicina, mas principalmente pela tábua da fé, que mais que criar uma ponte familiar aqui na Terra, cria uma ponte direta com o coração de Deus Todo-Poderoso, justificando então a nossa fé com esperança e convicção na destra do Pai. Podemos compartilhar e nos alegrar que nestes dias de apreensão, aquela criança foi gerada novamente e gerou mais fé nos corações de pais e filhos. Assim podemos parafrasear: benditos somos nós, filhos do Rei. Sejamos então, particularmente pais e mães, cuidando integralmente da formação dos nossos filhos. Antes, porém, sejamos úteros engravidados pelo Espírito, que gerem dia a dia filhos espirituais com fé crescente no Senhor dos Senhores. Temos esta fé que o fruto será a salvação em Cristo para nossos filhos, herança maior. Em oração, dinâmica de oração. Em oração, olhemos para a vida e testemunho de Isabel e seu esposo, o sacerdote Zacarias. Para Maria e José. Todos instrumentos de Deus. Oremos como casal um pelo outro, para que o Senhor nos faça pais e mães cheios do Espírito e com fé para construir essa ponte que nos liga aos nossos filhos. Isabel e Zacarias foram pessoas que olharam, Isabel olha para Maria
e fala que ela é bendita, que ela é bem-aventurada. Maria provavelmente estava com medo do processo que estava vivendo de gravidez. Apesar do anjo ter falado com ela, existia muitas questões culturais e de lei na época que uma mulher não poderia engravidar antes do casamento, porque ela seria rejeitada e até apedrejada. Maria era muito nova e estava desposada de José, mas não estava casada com ele. Naquele tempo, você fazia um compromisso de casamento, os pais faziam compromisso com o noivo, mas demorava um ano para realmente se casar. E essa lei era justamente para saber se a moça não estava grávida. Então, e Maria estava grávida, e grávida do Espírito Santo, que é uma coisa muito difícil de explicar lá e aqui. Então, quando Isabel olha para ela e diz: Você é bendita, você é bem-aventurada, você é feliz, porque carrega no ventre, né? Também o Filho de Deus, acalma o coração de Maria, sabendo que realmente ela estava fazendo a vontade de Deus e ela podia se sentir segura. Nós precisamos ser aqueles que levam a fé de maneira tão séria e não apenas de palavra, mas de ação, que possamos acalmar o coração das pessoas e dizer: pode ficar tranquilo, que se isso vem de Deus, tá tudo bem. E isso a gente precisa gerar nos nossos corações, gerar no nosso coração dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor. Gerar a fé nos corações. A gente nasce com fé. Todos nós nascemos com fé. Mas os discípulos pedem para Jesus acrescentar, aumentar a fé deles. E nós podemos ser instrumentos de Deus para aumentar a fé das pessoas. Quando nós colocamos a nossa fé junto com a fé do outro e declaramos a nossa fé. Foi isso que Isabel fez em profecia, dizendo: olha, você é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Que possamos ser usados por Deus como pessoas que alimentam a fé dos outros. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, nós pedimos primeiramente que o Senhor aumente a nossa fé. Depois, ó Pai, que possamos ser servos e servas que alimentem a fé das pessoas ao nosso redor. Que sejamos instrumentos de fé e de proclamação da sua fé. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.